Como você está vendo assim tudo que está acontecendo e recentemente essa explosão da guerra aí que está acontecendo em Israel, meu? Parece que a gente está com uma impressão de que, cara, as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Guerra a guerra Rússia, Ucrânia. Ucrânia, agora esse evento, vulcão explodindo, e aí? É para desesperar ou... Não é para desesperar, mas é para estar atento. Como um apaixonado também por escatologia, eu procuro analisar os fatos e as ocorrências por diversos prismas. Então, o que está acontecendo agora com Israel, no ponto de vista escatológico, é alarmante, porque para que o governo do anticristo se estabeleça, teria que haver uma terceira guerra mundial, e essa terceira guerra mundial estaria prevista para acontecer entre Israel e os palestinos. Então, além palestinos ou árabes em geral? Palestinos árabes, porque os palestinos são árabes. É. Então, árabes em geral. Em geral, né? Obviamente. É. Mas eu procuro então entender o que as profecias estão dizendo sobre isso. Estudei muito esses últimos 2 anos, Ezequiel, as profecias de Zacarias, as profecias do próprio Jesus, mas também procurei entender as interpretações e as avaliações de outras vertentes. E eu descobri um ex-satanista chamado Doc Marx, que escreveu um livro chamado Segredo dos Illuminatis. Tá. É uma espécie de Daniel Mastral dos Estados Unidos. Tá. E ele foi satanista e aí revelou a galera. Saiu do satanismo, conhecia toda a agenda, conhecia todo o projeto, e aí ele trouxe algumas revelações que, na nossa ótica, são teorias da conspiração e que só o tempo vai mostrar se elas são teorias ou não. É. Então, ele diz que 1870, 22 de janeiro, Albert Pike, que é uma espécie de papa da maçonaria, o cara que escreveu o livro Moral e Dogmas, que é uma espécie de bíblia da maçonaria, ele teria tido uma visão dos seus espíritos guia, e nessa visão, ele e os seus co-conspiradores, então, entenderam como que a nova ordem mundial precisava ser estabelecida. Porque você pensa, se a Bíblia diz que um dia vai haver um anticristo que vai governar o mundo sob um único governo, uma única moeda e uma única religião, isso não é o tipo de coisa que acontece do dia para a noite. Isso não é o tipo de coisa que acontece em alguns anos. Então tinha que estar havendo um trabalho de séculos. Tinha que haver pessoas envolvidas nesse projeto, com ramificações em todos os setores e segmentos da sociedade, incluindo o sistema financeiro, para que um dia o mundo pudesse entrar num colapso e o anticristo surgisse como esse solucionador de todos os problemas da humanidade. Então, será que existe realmente essa elite que está por detrás desses acontecimentos, que está mexendo os pauzinhos, puxando os fiozinhos? E aí ele traz essa revelação, dizendo que esse projeto lá atrás foi dividido só com a cúpula do pessoal dele lá, e aí isso foi... É como se tivesse um planejamento a longo prazo? Um planejamento a longo prazo. Um dia a gente vai levantar o anticristo. O que precisa acontecer até lá? Então, da mesma forma que Jesus trabalha na terra através da igreja, a igreja na terra são as mãos de Jesus, é a boca de Jesus. Se realmente vai haver um governo do anticristo, ele teria que ter a sua igreja, ele teria que ter os seus trabalhadores, ele teria que ter seres humanos envolvidos nesse projeto. Então ele diz que teria que haver 3 guerras mundiais para a nova ordem mundial poder se estabelecer. Ele prevê que essas 3 guerras não poderiam ser guerras como o mundo já estava acostumado, ela tinha que ser numa escala mundial, numa escala global. E aí eles citam muito aquela história da tese batalhando contra a antítese para que se surja a síntese. Então, como é que é isso? Eu preciso entender esse conceito ocultista. É tese batalhando contra antítese que vai me trazer síntese. Então, as guerras mundiais, segundo essa teoria, segundo Doc Marx e essa revelação, elas tiveram o objetivo de estabelecer a antítese. Então já havia uma tese, eles precisavam estabelecer uma antítese para lá na frente surgir uma síntese. Então o que era a antítese? Primeira Guerra Mundial, segundo essa interpretação, ela teria um objetivo. Esse objetivo era derrubar o governo czarista russo. Um dos motivos é que o czar não queria banco central na Rússia.
E esse era um dos projetos que a elite estava querendo implementar, segundo também o livro dele. E aí, esse governo ele precisava ser, a partir do momento que o czar cai, ele precisava ser militarista, ele precisava ser ateu e ele precisava ser comunista. E essa declaração ela foi feita, ou essa visão foi recebida 22 anos depois de Karl Marx ter escrito o seu manifesto comunista. Então ele dizia, essa nova nação ela tem que ser comunista, ela tem que ser ateísta e ela precisa derrubar o governo dos czares. E aí você descobre algo muito interessante, que ninguém muito fala sobre isso, mas você descobre que Lenin teve suporte financeiro e financiamento da elite bancária mundial. O quê? Você vai encontrar um livro na Amazon chamado Wall Street e a Revolução Bolchevique, em inglês. E nesse livro eles contam como Wall Street e a elite banqueira mundial financiou Lenin, financiou a Revolução Comunista. O que faria sentido, porque a partir do momento que eles querem mudar um sistema financeiro com um banco central e o czar é contra, então eles financiando uma revolução, eles derrubariam o czar, eles conseguiriam alcançar seu objetivo. Mas você tem informações detalhadas nesse livro que eu citei aqui. Aí a Segunda Guerra Mundial, então a Primeira Guerra Mundial, ela cria uma nação comunista. O comunismo até então era teoria. A partir da Revolução de 1917 com Lenin, você passa a ter então uma nação que está aplicando os conceitos comunistas. Na Segunda Guerra Mundial, o objetivo seria já outro. O objetivo seria fortalecer essa nação, transformá-la numa superpotência para que ela tivesse força para destruir outras nações e para destruir religiões. E se você analisa o que aconteceu na União Soviética, você descobre que a cartilha foi seguida à risca. Então é uma teoria? Mas quando você compara com a história, é um pouco assustador, porque você diz, poxa, isso se cumpriu. Quando a União Soviética foi estabelecida, todas as nações do leste europeu viveram sob esse jugo, perderam as suas liberdades, ninguém mais passava da fronteira, eles tiveram que se sujeitar àquele regime. E as religiões todas foram severamente perseguidas. Então há casos de rabinos, de padres, de pastores, os meus antepassados eles vieram fugitivos da Rússia, da Ucrânia, exatamente por eles terem tido uma impressão de que o comunismo entraria, de que haveria essa revolução. Na verdade, houve uma profecia naquela época de que um dragão surgiria do leste e iria acabar com a liberdade religiosa. Então eles correram para o Brasil, e muitos letos, polacos, ucranianos. Na verdade, a Ucrânia, nesse período, ela pertencia à Rússia. Kiev era a capital da Rússia. A Ucrânia foi criada por Lenin. Então eles correram, eles saíram do país, alguns vieram para o Brasil, foram se estabelecer lá no interior de São Paulo, na Varpa, próximo a Tupã. Então isso aconteceu. Eu tenho amigos pastores que estão hoje com 90 anos, 95 anos, que eles me contam como que o comunismo perseguiu a fé. Não somente a fé cristã, mas também a fé judaica e de qualquer outra religião, inclusive a religião ortodoxa, que era a religião oficial da Rússia. Então você teve um assalto da espiritualidade dos russos de 70 anos. Enquanto o comunismo imperou, ninguém escutava falar de evangelho, ninguém podia falar em religião. A religião era o Estado. O povo tem que depender do Estado, não depender de Deus, porque essa é uma premissa do marxismo raiz. O marxismo raiz é ateu. Aí a Segunda Guerra, ela acabou dando capacidades à Rússia que ela não possuía antes. A Rússia emerge da Segunda Guerra Mundial como essa superpotência. E aí, onde é que entra a história de tese, antitese e síntese? A gente já tinha tese. Tese era capitalismo. Criou-se um regime oposto ao capitalismo chamado comunismo. Tese, antitese. Eles estão brigando entre si. Com isso se criou a Guerra Fria. O último século inteiro, o mundo esteve sobre a tensão de uma possível guerra, conflito nuclear entre Rússia, entre União Soviética e Estados Unidos. Então era comunismo versus capitalismo. E realmente essa tese e antítese dividiu o planeta. Essa polarização hoje ela é extrema. Nós estamos vendo extremismos dos dois lados. Então você tem direita extrema, você tem esquerda extrema e tem pouca gente que não se define. As pessoas estão tendo que escolher um lado ou outro. Por quê? Porque eles sempre vão precisar, de acordo com essa interpretação feita, eles sempre vão precisar do povo dividido.
Então vou colocar proletário contra empresário, contra burguês, eu vou colocar negro contra branco, eu vou colocar hétero contra homo, eu vou colocar árabe contra judeu, porque dessa forma, enquanto as pessoas estão discutindo entre si, eles não estão atentos ao que na verdade está acontecendo num plano maior, eles não estão percebendo como que sutilmente o planeta está sendo conduzido para esse momento em que o mundo vai se tornar uma nova ordem mundial e esse anticristo vai governar. E aí a Terceira Guerra Mundial, por Doc Marx, segundo a visão de Albert Pike, ela seria uma guerra que se iniciaria entre judeus e árabes, entre judeus e o islamismo e os muçulmanos. E isso é muito interessante porque essa previsão incrível sobre muitos aspectos, ela foi feita muitos anos, foi feito em 1870, Caramba. quando Israel não era um Estado e não tinha nenhuma previsão de Israel ser Estado. Os únicos que acreditavam nisto eram alguns sionistas fundamentalistas e alguns cristãos que estudavam escatologia e sabiam que isso seria necessário. Mas fora isso, ninguém falava em haver uma nação de Israel, um Estado de Israel. Mas ele, em 1870, já estava dizendo que a Terceira Guerra teria que acontecer entre Israel e os árabes, entre os judeus e os islâmicos. E aí, literalmente, da fumaça, das cinzas, do caos dessa Terceira Guerra Mundial, surgiria esse super-homem, esse líder formado por eles para trazer soluções econômicas e sociais, para trazer paz para a guerra, para terminar com a guerra. Ele surgiria no cenário e aí ele entraria em cena. Então o que a gente está vendo agora, Vilela, é o cenário se desenhando no horizonte.